Nós saudamos a toda a igreja presente. São todos muito bem-vindos. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nesse nome que nós nos reunimos, com o objetivo de prestar culto, de adorar e de buscar na palavra de Deus e também na mensagem cantada, aquela edificação espiritual que todos nós necessitamos. Nós estamos próximos a uma transição de ano. Neste fim de ano, naturalmente, nós vemos diversas festas, confraternizações, manifestações de alegria. Mas, queridos, não existe alegria, não existe festa verdadeira e não existe esperança se nós não vivermos a presença de Deus. E a presença do Senhor é vivida graças à manifestação de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que veio ao mundo de maneira humilde, dando a própria vida para a nossa salvação. Eu quero convidá-los à leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Uma profecia messiânica, Isaías, capítulo 9. Nós leremos dos versos 1 até o verso 3. A palavra de Deus diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, desceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Ficamos até o verso de número 3. Oremos, mesmo assentados, com as nossas cabeças em oração. Bondoso Deus, nosso Pai, a Tua palavra fala da manifestação de paz, de alegria, por meio de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pedimos, Pai, que o Senhor tome toda a direção neste culto, recebendo a adoração, recebendo os louvores, recebendo diante de Ti as nossas vidas. Para tal, perdoa, Senhor, os nossos pecados. E em Tua santidade, em Tua glória, receba, Senhor, este culto que lhe é ofertado. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, nos corrigindo, nos ensinando, nos fortalecendo na fé, manifestando da Tua bondade, da Tua misericórdia em cada coração aqui presente. Oramos, Senhor, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. A revista Ultimato, dentre as suas publicações, o último exemplar publicou um artigo a respeito do nascimento de Jesus, com o tema Quando Jesus entra em cena. Na verdade, queridos, o Senhor Jesus está sempre presente, sempre esteve, porque mesmo na criação, nós observamos a presença da palavra criadora, a presença de Jesus. Mas o citado artigo se refere ao fato do Verbo eterno
ter se feito carne e habitado entre nós, dos feitos de Jesus, em sua manifestação aqui na terra, no seu convívio com as pessoas. Partindo deste princípio, com base neste texto bíblico maravilhoso que nós lemos, nós queremos pensar um pouquinho a respeito da presença de Jesus nas nossas vidas com este tema: quando Jesus entra em cena. O profeta Isaías profetizou cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Mas ele falou a respeito das mudanças operadas por Jesus no meio do seu povo, por ocasião do seu nascimento e da sua obra aqui na terra. Queremos considerar, primeiro, quando Jesus entra em cena, a terra aflita conhece a paz. É exatamente o que nós acabamos de ler. Quando ele diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Meus irmãos, o profeta Isaías estava falando da terra de Naftali, de Zebulon, uma região na Galileia, que foi a primeira região invadida pelos assírios, quando em 722 levaram para o exílio Israel. E aquela região, a região mencionada pelo profeta aqui, como uma terra aflita, é exatamente esta região onde os assírios primeiro invadiram esta terra, tornando a mesma subjugada, humilhada. E, meus queridos, pensando a respeito da história humana, do ser humano de maneira geral, Deus nos criou para que sejamos dele, habitados por ele, abençoados por ele. Entretanto, há invasões nas nossas vidas. Há a invasão do inimigo das nossas almas que vem para destruir. Há a invasão da aflição. Há a invasão que semeia tribulações, angústias, sofrimentos, tristezas. Talvez a sua experiência tenha sido a experiência semelhante a uma terra invadida, porque Deus lhe criou para que você possa desfrutar paz com Ele, da presença dEle, da alegria, da esperança procedente do céu. Entretanto, há invasões na vida humana que vêm semeando um desconforto. Mas, meus queridos, o profeta afirma que a terra aflita não continuaria aflita. O Senhor Jesus veio ao mundo como príncipe da paz e prometeu dar-nos uma paz que o mundo não pode nos dar. Portanto, a terra invadida experimentou a visitação especial do céu, a presença do Filho de Deus, para que aquela terra invadida pudesse ver as suas correntes, as suas ligaduras soltas, e a presença do príncipe da paz. O seu coração não precisa ser um coração aflito e invadido. O seu coração pode desfrutar da presença de Jesus, o príncipe da paz, porque quando ele entra em cena, a terra aflita conhece a paz. Mas, queridos, quando Jesus entra em cena, também o povo que andava em trevas vê grande luz.
A terra de Zebulon e Naftali andava em trevas. Quais estas trevas? Este povo se afastou de Deus. Em consequência, o Senhor se ocultou deste povo. E a ausência de Deus significa trevas, ignorância espiritual, separação de Deus, falta de esperança, falta de vida. Mas, meus queridos, esta terra não permaneceu em trevas, este povo não permaneceu em trevas, porque uma grande luz nasceu em Belém, Jesus, o Filho de Deus. Ele é a luz do mundo, porque ilumina os nossos entendimentos e os nossos corações, de forma que nós podemos conhecer o amor de Deus. Podemos conhecer o Deus Todo-Poderoso e nos relacionar em fé com Ele. Não precisamos permanecer e nem podemos permanecer nas trevas, porque quando Jesus entra em cena, o povo que andava em trevas vê grande luz. As trevas não podem imperar no seu coração. A sua vida não pode estar distante de Deus. O seu entendimento não pode ignorar a presença de Deus. Não pode faltar esperança na sua alma. Jesus entra em cena para que o povo que anda em trevas possa ver uma grande luz. Mas concluímos, queridos, dizendo também que quando Jesus entra em cena, o caminho desprezado se torna glorioso. O caminho de Zebulon, de Naftali, era um caminho desprezado. Galileia dos gentios. Mas o profeta diz que nos últimos dias aquele caminho se tornaria glorioso. Por que será que o profeta diz que era a terra dos gentios? Meus irmãos, o povo de Israel deveria expulsar os habitantes daquela terra, entretanto desobedeceram a Deus. Fizeram aliança com os povos da terra e os gentios acabaram exercendo um domínio naquela região. Aquele caminho, ou aqueles caminhos por onde Deus deveria andar com o seu povo, eram caminhos por onde passavam os gentios. Mas o Senhor diz que nos últimos dias aqueles caminhos se tornariam gloriosos, porque por aqueles caminhos andaria Jesus, o Filho de Deus, e Ele andou por aqueles caminhos e os mesmos se tornaram gloriosos. Os nossos caminhos não podem ser os caminhos da desilusão. Os nossos caminhos não podem ser caminhos do mal. Os nossos caminhos não podem ser caminhos da perdição. Ah, não, não e não, queridos. Os discípulos caminhavam em direção a Emaús. Tristes, abatidos, decepcionados, Jesus morreu, foi sepultado e permanece sepultado. Mas quando perceberam que Jesus ressuscitara e que andava com eles, os seus corações se encheram de alegria e de esperança, porque ali estava Deus com eles. Quando Jesus entra em cena, os caminhos desprezíveis se tornam caminhos gloriosos, e queira Deus que os nossos caminhos sejam gloriosos. Queira Deus que caminhemos com Jesus em nossos caminhos. Jesus entra em cena em função da sua graça, soberania e bondade. A terra aflita conhece paz. O povo que andava em trevas vê grande luz.
e o caminho desprezado se torna glorioso. Ah, meus amados, queira Deus que todos nós possamos de fato contar, experimentar e viver a presença bondosa de Jesus em nossos corações, em nossos lares, em nossas vidas, na igreja. Porque a presença de Jesus muda tudo na nossa vida. Que a graça bondosa de Jesus seja com todos os queridos, para a honra e glória